Bem, gente, voltamos aqui para a nossa função. Primeiro passo, analisar o domínio. Basicamente, então, essa função é pensar o que eu não posso ter para essa função. Eu não posso ter uma divisão por zero. Então, basicamente, aqui o domínio é que x2 menos 1 seja diferente de zero. O que dá x2 diferente de 1, x diferente de mais ou menos 1. Então a gente pode escrever o domínio como sendo o conjunto, ou melhor, o intervalo real que vai de menos infinito até menos 1, união com o que vai de menos 1 até 1, união com o que vai de 1 até mais infinito. Basicamente também todos os reais, exceto menos 1 e 1. Certo? Vamos lá. Segundo ponto, os interceptos. Vamos verificar se tem raiz ou em que ponto corta o eixo y. Então, para essa função aqui, vou fazer f de x igual a zero. 2x2 sobre x2 menos 1 é igual a zero. O que nós teremos? Múltiplo cruzado, 2x2 é igual a zero. Então x tem que ser igual a zero. Então ela passa pelo ponto 0 e 0. Se ela passa pelo ponto 0 e 0, já encontrei aqui ambos. Quando que é raiz e quando corta o eixo y. É no 0 para cada um. Então ponto 0 e 0. Vamos verificar aqui se tem uma simetria. Se a função é par ou ímpar. Então primeiro eu vou tentar ver o que acontece se eu fizer f de menos x. Então em cada x aqui eu vou trocar por menos x. 2 menos x ao quadrado sobre menos x ao quadrado menos 1. Negativo com expoente par fica positivo. Negativo com expoente par fica positivo. Voltamos a ter quem? A nossa função f de x. O que quer dizer isso? Que nossa função é par. Ou seja, teremos uma simetria em relação ao eixo y. Isso é importante. Vamos lá? Verificar agora as assíntotas. Então a nossa função nós temos a função f de x igual a 2x2 sobre x2 menos 1. Para a função racional, nós temos assíntotas quando eu tiver uma divisão por zero. Então eu vou ter assíntota em menos 1 ou 1. Então eu vou ter assíntotas verticais, que são as retas x igual a mais ou menos 1. Uma reta subindo em 1, uma reta subindo em menos 1. E as assíntotas horizontais. Vamos verificar o limite de f de x quando a função tende ao infinito.
Então nós teremos o limite de 2x2 sobre x2 menos 1 quando x tende ao infinito. Como que eu faço esse limite aqui facilmente? Limite polinomial. Eu boto o maior grau possível em evidência. No caso aqui então eu vou botar ambos x2. Dois x2 está aqui. Vou puxar aqui para baixo um x2 em evidência. Vai dar 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Por que isso? Porque eu posso cortar o x2. Se eu tenho 1 sobre infinito, isso aqui tende a 0. Tendeu a 0, ficou 2 sobre 1. Então esse limite tende a 2. O que quer dizer isso? Que o limite tende a 2, y igual a 2 é uma assíntota horizontal. O que nós teremos então? Nós teremos já um mini esboço do seguinte: eixo y, eixo x. Em 1 e menos 1, assíntotas verticais. Em y igual a 2, uma assíntota horizontal. Certo? Aqui na assíntota, divisão por zero. Quanto menos eu tiver aqui, quanto mais diminuir o denominador, mais o resultado aumenta ou diminui. Porque depende se isso aqui vai ser positivo ou negativo. Então a gente pode verificar isso aí de que forma? A gente pode verificar os limites quando x tende a 1 pela direita e x tende a 1 pela esquerda. X tende a menos 1 pela direita ou x tende a menos 1 pela esquerda. Vamos verificar aqui no cantinho. Um pela direita. Um pela esquerda. Menos 1 pela direita. Menos 1 pela esquerda. Vamos verificar o seguinte. Se x tende a 1 pela direita, quer dizer o quê? Que eu estou me aproximando de 1, mas com um valor um pouco maior que 1. Aí eu vou ter um valor muito próximo de 1, só que um pouquinho maior, ao quadrado. Quando subtrair desse, vai dar o quê? Um valor positivo. Aí eu vou ter positivo com positivo, então isso aqui tende a mais infinito, porque esse aqui é um cara muito pequeno, só que positivo. Já se for a 1 pela esquerda, eu estou muito perto de 1 aqui, só que com um valor um pouquinho menor que ele. Elevei ao quadrado subtrair de 1, ficou negativo, e em cima positivo. Então ficou mais com menos, um valor muito pequeno aqui. Isso vai ser grande, só que negativamente. Então isso tende a menos infinito. Menos 1 pela direita. Menos 1 pela direita vai acontecer o mesmo caso do que? Do 1 pela esquerda. Por quê? Menos 1 pela direita. Eu estou com um valor aqui, ó. Por exemplo, 0,999999 negativo. Então eu vou pegar esse valor e vou levar ao quadrado. Vai ficar positivo e um pouquinho menor que 1. Quando eu subtrair vai dar negativo. Positivo com negativo, esse cara muito pequeno tende a menos infinito.
e menos 1 pela esquerda, eu estou aqui. Por exemplo, menos 1,00000001. Vai levar ao quadrado, vai ficar um pouquinho maior que 1. Subtraiu, ficou positivo. Positivo com positivo, esse cara muito pequeno vai a mais infinito. Então aqui nas assíntotas verticais, eu vou ter essa configuração aqui. Subindo, descendo, descendo, subindo. Certo? Vamos continuar.